Olá, Cássio, boa tarde. Então, por que alguns alimentos eram proibidos no Antigo Testamento? Pois é, a primeira pergunta, né, já é a pauta do nosso programa, né? Essa proibição de alimentos, acho que todos que começam a ler a Bíblia já percebem que no Antigo Testamento fala que certos alimentos o povo, né, de Deus no Antigo Testamento não poderia comer. Por que isso? O que é isso? Isso é crendice? O que é isso? Simpatia? O que é isso? Quer começar? Bom, a gente tem que lembrar primeiro, eu acredito que vamos pensar a respeito do que o Novo Testamento fala do Velho, em relação ao Antigo Testamento. E o que é falado, principalmente no livro de Hebreus, é que tudo aquilo que aconteceu, né, no Antigo Testamento servia de símbolo, era uma sombra daquilo que seria a realidade. Mas a lei também seria, não os 10 mandamentos propriamente dito, mas algumas leis no Antigo Testamento seriam questão de sombra da realidade. Seria mais ou menos como um trailer, assim, sei lá, um esboço isso, do que viria. Dizer assim. Então, em Levítico capítulo 11, que fala especificamente sobre esses animais impuros, né, e proibidos, tem a sua simbologia, é uma realidade, mas a gente caminhando no Novo Testamento, a gente vai ver que houve uma mudança em relação a esses animais, né, essas comidas proibidas. Mas existe mesmo nas Escrituras, mas a gente tem que entender o contexto real daquilo que Deus estava propondo para a raça humana, principalmente em relação ao povo de Israel, né, da Antiga Aliança. Porque hoje em dia, pastor Joás, tem gente, por exemplo, nós temos tantas categorias, né? Você tem vegano, vegetariano, você tem uma série de comportamentos com relação à alimentação. Se a gente olha no Antigo Testamento, você vai perceber que alguns alimentos o povo não comia porque era determinação divina. Qual que era a motivação? O pastor falou de questão de sombra, né, de apontar, mas não tinha uma questão também local assim, que influenciava isso? Então, pastor, a gente percebe o seguinte, o cuidado de Deus com o seu povo naquela época, como até hoje também, né? Você imagina que um alimento ingerido, um alimento de um animal impuro, traria danos físicos, principalmente para as pessoas. E naquela época a gente há de crer que naquela época não tinha tantos recursos para se tratar uma pessoa que acabou de comer uma carne. Tem intoxicação. Exatamente. Então, esse negócio de intoxicação, pastor Jorge, eu lembro, quando a gente passa mal nessa área estomacal, intestinal, é um trauma. Eu lembro que eu morava em São Paulo, no interior de São Paulo, em Araçatuba, e na hora do almoço do domingo, depois do almoço eu fui na padaria e comprei uns doces e comprei um sonho. Eu lembro até hoje. Rapaz, eu comi aquele sonho, mas depois de um tempo, eu comecei a passar mal. Assim, eu fui parar na Santa Casa de Araçatuba, quase morri de, como é que chama? Desidratação. Eu tive salmonelose. A salmonela, uma bactéria, estava no leite que foi feito o sonho. Até hoje eu não como sonho, de trauma que eu tenho disso. Então, a intoxicação alimentar, no meu caso lá, eu só não fui a óbito porque eu fui levado para o hospital com urgência, eu entrei no soro e antibiótico em cima para matar a salmonela. Você imagina o povo lá no deserto. Então, aí eu acredito que uma das razões, né, que levou Deus a fazer isso, até porque esses animais, a gente observar, até hoje continuam, pode fazer mal para a gente. Eu morei numa região de praia e eu sempre comi de tudo. Então, assim, marisco, tudo isso eu comi. E graças a Deus eu nunca tive problema com isso. Mas a gente sabe que é um perigo. Você está comendo ali uma lagosta, um camarão, um caranguejo, por exemplo. Né? Você quebra aquilo ali e você não sabe bem o que tem ali dentro. É gostoso. A minha esposa, ela gosta muito de uma mariscada que é vendida na beira da praia. Pastor, para, não almocei ainda não. Mas eu gosto muito de falar de comida, eu gosto de comer, sabe? É bom, né? Eu gosto, assim, eu como por Mas prazer. De marisco, de praia, pastores, que eu estava pensando nessa questão do vegano, do vegetariano, eu acho que é bem interessante, é uma discussão assim longa sobre essa questão. Porque alguns animais hoje a gente chama de pets.
Então, assim, a gente não come cachorro, cachorro a gente, né? Sim. Mas a gente come porquinho. A gente não come um gatinho, mas a gente come o boi e a vaca. É interessante isso, porque se for pensar na dieta, por exemplo, de Jesus, Jesus comia só peixe, né? Ou ele comia outros animais? Tem alguma referência? Peguei vocês. Olha, pois é. Eu vejo. É algo muito forte, né? Naquela região ali, pão e peixe é uma comida muito forte. Eu lembro quando a gente estava subindo o Monte Sinai, eu queria saber como que eles faziam pão, os beduínos morando ali naqueles lugares assim tão... Exatamente. E aí na Bíblia que a gente ia subir no Monte Sinai, a gente via... Só um detalhe, a gente passou, subiu, foi recentemente, foi naquela época não. Tem alguns anos. E aí a gente via assim, brasas em cima da pedra e os beduínos fazendo pão. Que loucura. Eles pegam aquela farinha e na pedra mesmo, na pedra ali da própria montanha. Uau. E ali eles faziam aquela mistura e preparada a massa jogavam ali em cima. Então a massa de pão vinha misturado com cinza. O que é que eles fazem? Eles batem, tiram o máximo que puder de cinza e manda ver, né? E geralmente com peixe, né? Agora é interessante porque, por exemplo, está falando de Jesus, porque Jesus era filho de José, de Maria, não é? Era um judeu, tinha nascido em Belém, criado ali em Nazaré, não é? Então ele tinha os costumes judaicos. A gente não vê realmente referência. Porque para o judeu isso é muito, muito importante. Até hoje, inclusive, eu até queria compartilhar com vocês aí de casa e com os pastores aqui, duas imagens interessantes de uma grande rede de fast food, né, contemporâneo, o McDonald's. Aqui não estamos fazendo nenhuma propaganda, não, né? Inclusive, se o McDonald's quiser nos patrocinar, eu aceito, tá, pessoal do McDonald's aí. Mas tá vendo? McDonald's kosher. Né? Kosher é a comida que hoje o judeu contemporâneo usa, porque ela, como é que é, pastores? Ela não tem sangue? Como é que é? Não, também em relação aos impuros, né? O kosher é comida que é permitida, o que é permitida. Kosher quer dizer permitido. Permitido adequado. Né? O alimento adequado. Exatamente. Não é só questão do sangue, mas é questão do próprio animal. O porco, questão não só do eu já vi, até interessante, eu já vi que você tem que chamar um rabino para olhar a cozinha, para olhar a panela, para olhar no freezer. Porque também tem um negócio, não pode misturar carne e leite. Né? Leite. Carne e leite. Lá em Israel, pastor, a gente não come, a gente não encontra, pelo menos nos lugares que nós fomos visitar, a gente não encontrou misto quente, porque seria o queijo, o leite da mãe com a carne do filho. Mas, então explica assim, como é que é isso? Então, assim, lá a McDonald's não vende nenhum sanduíche onde tenha queijo e carne. Mas a tese é por causa da mãe e filho? Isso, porque a Bíblia fala, né, não misturar o leite da mãe com a carne do filho. Então eles não juntam derivados do leite com nenhuma espécie de carne. Mas é aí que vem a questão, que inclusive eu queria até mostrar outra imagem também do McDonald's, né? Essa aí da Argentina, lá de Buenos Aires, que tem McDonald's kosher também. Sim. E está falando exatamente isso, né? Kosher em hebraico quer dizer rápido, né? Puro. Né? E aí tem toda a descrição, quer dizer, para o judeu, não sei se tem kosher no Brasil, você sabe disso? Tem. Tem? Tem kosher no Brasil, mas é de alimentos. Tem uma empresa, não vou falar o nome aqui, americana, que está no Brasil há mais de 20 anos, e elas vendem os produtos que ganhou o selo kosher. Tá. Então, assim, não se aplica só a alimentos de animais, mas se aplica também, essa empresa mexe com produtos naturais, extraído de babosa, essas coisas, entendeu? Então, ela tem esse selo. Mas vem cá, e para nós? Porque você falou do misto quente, eu já fiquei preocupado. Pois é. Gente, eu gosto do misto quente. Então, lasanha bolonhesa, misturou. Então, exatamente. A gente não pode, não? O que vocês pensam? Bom, eu acredito que sim. Né? Eu como. Eu acredito que sim, né? Exatamente pela mudança que houve. Vamos pensar assim, Jesus veio para cumprir a lei. Então, tudo isso que a gente está conversando aqui, a origem é na lei. Jesus cumpriu a lei. E tem outros versos que falam sobre isso, Paulo fala muito sobre isso. Então, nós nos sentimos à vontade agora, né, em comer esses alimentos, sem problema nenhum. Porque nós não estamos vivendo mais debaixo da lei. Jesus falou sobre isso em Marcos capítulo 7, Paulo falou sobre isso em vários textos lá das suas epístolas.
Coríntios 10, Romanos... Mas o pessoal no Novo Testamento, porque a igreja começou entre os judeus principalmente, né? Depois que chegou para os gentios. Então, quando chegou para os gentios, parece que havia uma tendência dos primeiros cristãos de quererem que os gentios adotassem esses costumes, pastor Jonas? Exatamente. O que acontece? A gente pode observar na Bíblia 3 leis. As leis morais, as leis cerimoniais e as leis alimentares. Então, das 3, eu acredito assim, das 3, a que a gente não pode abrir mão são as leis morais. Os 10 mandamentos? Sim. Não é? Por exemplo, leis cerimoniais. De uma igreja de onde eu vim, a gente costumava fazer a festa dos tabernáculos todos os anos. Isso está muito comum. Essa cerimônia, né? Então, assim, quando em Israel, por exemplo, se eu citar mais uma vez aqui, chegando no hotel, no restaurante, tinha uma pia para a gente lavar as mãos, mas tinha uma caneca. Em todas as pias que eu observei, tinha uma caneca. E aí, muito curioso, eu perguntei, por que tem uma caneca se tem uma torneira? Então o moço falou assim, é o seguinte, o judeu, quando ele vai lavar a mão, ele pega a caneca aqui e lava essa mão sozinha. Depois que lavou essa mão, ela pega a caneca e lava essa aqui sozinha. Porque para o judeu existe uma mão impura e a mão pura. A mão impura é aquela que ele usa para fazer asseio no corpo. O judeu também? Pois é. O judeu ortodoxo. Missionários indianos já falaram para mim que na Índia é assim também. Pois é. Interessante. Você chega lá, você tem lá a canequinha. Então, quando a gente liga a torneira e vai lá e eles não fazem isso. Eles pegam aqui. Então, essa mão lava só essa aqui lava só essa. O bate-papo também é cultura. Se você for em Israel, no hotel, não vai tomar água naquela canequinha? Não toma, não é para tomar água. Agora, a gente está falando de textos. Eu queria que a Risa nos desse mais uma pergunta que tem a ver com o texto do Novo Testamento que fala sobre essa questão de alimento. Vamos lá. Cássio, mais uma pergunta. O texto da visão de Pedro, em Atos 10, trata do consumo de alimentos ou de outro assunto? Esse texto eu acho super legal. Eu gosto muito do livro de Atos, né? Vamos contextualizar, né? Pedro estava tinha recebido o Espírito Santo em Atos 2 e o chamado tinha sido para evangelizar todas as nações. Mas Pedro parece que estava tendo uma certa resistência. Aí parece que ele estava acordado ou estava dormindo quando ele teve a visão? Ele entrou em êxtase, né? Sim. Bom, ele teve a visão e logo entrou em êxtase. E a visão o que era mesmo? Era um lençol com todo tipo de animal. Todo tipo de animal, só que era animal? Todo tipo de animal. Tanto é que ele fala assim, Senhor, eu nunca comi animal impuro em toda a minha vida. Então tinha animal impuro naquele lençol. E aí vem a questão, né? Será que foi o quê? Foi um reforço que Deus estava dando para Pedro? Continua não comendo? Não, aí foi a palavra foi, mata e come. Eita! Tinha animal puro lá. Tinha, com certeza tinha. Porque ele falou assim, nunca comi nada de coisa impura. Ele viu algum animal impuro naquela visão. Eu acho que rolava até um certo orgulho, assim, né? Sim, ele estava resistente. Eu cumpri a lei. Né? E aí, existe uma discussão grande em relação a isso, né? Que a visão estava se referindo à entrada dos judeus, a aceitação dos gentios, né, dentro da igreja. Mas a gente estava até conversando lá fora, né? Se fosse realmente só isso, por que a visão dos animais? Exatamente. E ainda falar mata e come. Então eu acredito que essa visão também estava se referindo à questão da comida. Então, dupla lição, né? Dupla lição. A primeira seria, que vocês estão mencionando aqui, é o seguinte, olha, eu santifiquei, inclusive até reforça até o que Paulo escreve também em Romanos, né? O que de tudo pode comer. Isso, exatamente. Então Deus fala assim, eu santifiquei, está santificado. Eu acho que quando Paulo fala assim, olha, quando você for ao mercado, compra de tudo. Come de tudo sem perguntar nada. Não é? Comer de tudo que se vende no mercado. Se vende no mercado, exatamente. Então, tudo que vendia no mercado naquela época lá era tudo mesmo, era todo tipo de carne. Se fosse Belo Horizonte, com bife acebolado para comer. Pois é. Aí quando a gente chega aqui em Marcos, capítulo 7, 18, Jesus fala assim, olha, você não compreende que tudo que de fora, que entra no homem, não pode contaminar? Está falando de comida, então. Comida, né? O que vem de fora não contamina, o que contamina é o que sai daqui de dentro. Então a gente acredita, primeiro, pastor, eu acredito o seguinte, eu não sou judeu, né?
Então, essas leis, eu não me sinto na obrigação de cumprir. Pode ler só, desculpa, o verso 19? 19. Verso 19. Porque não entra no seu coração, mas ao ventre, e é lançado fora, ficando pura todas as comidas. Aí ele fala aqui, o que sai do homem, isso contamina o homem. A sua tradução é diferente da minha, posso ler aqui? É o verso 19, Marcos 7, 19, deixa eu ver aqui. Então, eu vejo que os judeus, eles continuam. Por exemplo, festa do tabernáculo em Israel é muito interessante. Porque eles saem dos seus quartos, dos seus apartamentos, né? E eles montam a chamada de sucar e eles ficam ali durante 7 dias. São tendas? São tendas. Você chega no hotel, por exemplo, no restaurante tem uma tenda ali no cantinho do restaurante. Mas muitas igrejas estão fazendo isso, inclusive, né, pastor? Olha, eu praticava isso há uns anos atrás, só para mostrar ao pessoal como que funcionava isso. Porque eu penso assim... Era pedagógico só. Era, né? Exatamente. Então a gente fazia festa tabernáculo, no próprio templo a gente fazia um espaço só para lembrar o pessoal o que significava isso. Então, rico ou pobre, eles fazem isso até hoje. Então, aquilo ali simbolizava o quê? Que durante o tempo de deserto... Para lembrar. Exatamente. Então, para mostrar para a gente hoje que quem cuida da gente é Deus. Você falava em relação àquilo que Jesus falou, que o pastor usou aqui, Sim. No final do verso 19 fala assim, e assim considerou ele puro todos os alimentos. Então, se é a realidade que Jesus considerou puro todos os alimentos, então aquela visão lá de Pedro foi uma porque, confirmação. Assim, o exemplo que eu dei da minha contaminação com salmonela, né? Tá vendo? A Bíblia fala que o que entra não é o que faz mal sai. Gente, é óbvio que está dizendo aqui que a natureza de um alimento, essa impureza do Antigo Testamento, ela não se presta mais ao Novo. Tinha uma função lá no deserto. É óbvio que hoje você tem que limpar o alimento, você tem que fazer uma asepsia direitinho e tudo, para não te fazer mal. Agora, a origem não faz mais mal. Eu até acho que tem uma questão, a minha opinião, pela própria, até em cima do que vocês falaram. Por exemplo, vovô e vovó, que infelizmente já faleceram, eles moravam na roça, não tinha energia elétrica. Então, assim, o que eles comiam era muito... A carne, por exemplo, durava pouco tempo, você tinha que salgar a carne para não perder logo. Exatamente. Então, alguns alimentos não davam para se ingerir, porque deteriorava. Imagina se fosse no deserto. Não é? E a tecnologia hoje muda muita coisa, né? A gente estava falando sobre... Hoje nós temos criadouros de animais. Por exemplo, o porco é criado de forma diferente daquela época. O próprio camarão, a lagosta. Então, a gente sabe que esses animais eles são tóxicos mesmo. Isso é verdade. Mas hoje a tecnologia resolve grande parte desse problema. Camarão não podia, não? Camarão na Bíblia, seria porque não tem escama e barbatana. Então, Levítico capítulo 11 fala sobre isso. Eita! Só o peixe que não tinha... Só o peixe de barbatana e com escama que poderia ser comido. Uma curiosidade aqui com relação ao peixe, o judeu ele não come a cabeça do peixe, não, desculpa, ele não come a cauda do peixe. Sim. Eles cortam e jogam fora. Até hoje? Até hoje eles fazem isso. O que acontece? Porque no entendimento deles é o que Deus falou, né? Vocês serão sempre cabeça e nunca serão cauda. Você quer economizar? Chama seu amigo judeu para comer sushi. Vai sobrar tudo para você. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já com o nosso bate-papo. Estamos de volta com o nosso bate-papo. Hoje, bate-papo muito gostoso. Falando de comida na hora do almoço, tá uma maldade. Eu não almocei. E nós estamos falando de comida, falando de camarão. Gente, eu gosto tanto de camarão. Esse negócio de comida é interessante. Eu sou mineiro, Eu nasci aqui, então eu gosto de... eu ia falar uma coisa que já é pauta. Não. Eu falo que eu gosto de frango molho pardo, vai dar problema esse negócio. Eu gosto de tutu, de... Como é que chama? Feijão tropeiro, torresminho e tal. Aí, cara, esse negócio de comida é interessante, porque eu não comia comida crua, comida japonesa. Fui para São Paulo, morei em São Paulo um bom tempo. Rapaz, eu fui iniciado a comida japonesa. Hoje eu vou na praça de alimentação, eu vou para comida japonesa. É engraçado como é que o paladar da gente se adapta, né, a vários tipos de comida, né? Agora, alguém que segue o cerimonial do Antigo Testamento, essa lei aí dietética, por exemplo, comida crua não come, né? Ou pode comer? Eu, particularmente, como uma carne mal passada. Eu gosto.
Carne mal passada. Aquela assim, eu chamo de... Eita, vai dar problema. Eu gosto, é chamado de boi sangrando, né? Eita. Aquela carne assim que... Pastor, então peraí. Risa Castro, mande a pergunta, porque vai em cima do que ele está falando aqui. Vamos lá. Cássio, ainda é válida a proibição de injeção de carne com sangue? Ei, pastor Joás, sai dessa agora. Então, eu não como sangue. Ah, tá, mas você come a carne com sangue. Aquela carne assim mal passada eu gosto. Ah, mas tá pingando sangue ali, ué. Acredito que o sangue já foi derramado ali, já foi, né? Mas e aí, pode ou não pode? Porque realmente dá muita polêmica essa questão da carne com sangue. O que vocês pensam? Então, eu não como, você falou aí a galinha molho pardo. Não, eu acredito que não devo. Mas você acredita que eu passei quase 50 anos da minha vida comendo? Eu nunca fui na cozinha ver como é que fazia. Pra mim era um molho. Um molho. Aí um dia me falaram, eu falei, caramba, por que você me falou? Eu nem sabia disso. Então, a esposa do meu irmão, ela servia muito isso pra mim quando eu era criança. Só que eu não sabia o que era. Eu via aquele caldo grosso, aquele caldo escuro, né? Por exemplo, eu gosto muito do chamado sarapatel. Opa. Porém, o sarapatel... E não vem não sabia também não. Tem também? Tem. Eita. Só que o sarapatel você tem a opção de comprá-lo sem o sangue. O sarapatel coxa? Você compra ele mais caro, né? Como também existe a fuçura do carneiro, que é chamado de mininico. Então também você tem a opção de comprar sem o sangue. Então isso aí eu como sem o sangue. A única coisa que eu gosto é uma carne mal passada. De preferência aquela que já sai do fogão e já vem direto no meu prato. Mas ela tá com sangue, pastor. Mas não vem aquele sangue pingando. É sangue, mas não gosta daquela carne esturricada, sabe? Aquela assim que seca. Ali mata a carne. Eu tive um aluno no seminário, que um dia eu estava dando aula de Antigo Testamento, e saiu esse assunto. Sim. Mito, não era Antigo Testamento não, era o quê, meu Deus? Acho que era apologética. Eu sei que foi uma discussão em sala de aula. E o aluno, foi muito interessante a discussão, um aluno muito inteligente. Ele falou assim, pastor, o senhor sabia que esse sangue na carne mal passada não é sangue? Aí ele mandou uma reportagem falando de bieloglobulina, que é um nome que se dá, porque aquilo não é sangue. Aí tá vendo aí? Me salvei. Mas aí eu não deixei mole não, porque eu falei, você cutucou, vamos discutir. Aí eu falei o seguinte, vamos pensar, o que é carne com sangue? Se você vai na churrascaria, aquela carne tá vermelhinha, aquele negócio pingando, aí você fala, não é sangue, é bieloglobulina. Mas, gente, vamos pensar, no Antigo Testamento não tinha essa classificação. Vermelho é sangue. Vermelho é sangue. Né? Agora, por quê? A minha pergunta é por que não pode? Pastor, você tem ideia? Por que diz que não pode carne com sangue? Bom, no meu entendimento, eu vejo que é toda uma preparação que Deus começou lá na Antiga Aliança, né? Ele deu a ênfase ao sangue, porque ele mesmo disse que no sangue, a vida está no sangue. Isso. Então, seria uma preparação em relação ao sacrifício perfeito que fala em Hebreus. O sumo sacerdote, Cristo, também o sacrifício perfeito, que é o próprio Cristo, derramaria o seu sangue. Então, houve uma preparação de Deus dando uma ênfase e trazendo um temor e um entendimento em relação ao sacrifício feito por sangue. Então, eu entendo que esse é o objetivo. Apontava também para Cristo. Apontava para Cristo. Quando ele veio e derramou o seu sangue como sacrifício, a questão do sangue, ela foi cumprida. Não anulada, mas cumprida. Sim. Jesus, quando ele fala da nova aliança, ele fala do sangue. Então, se fosse proibido a questão do sangue, como é que ele fala assim, olha, todas as vezes que vocês tomarem o cálice é o quê? Símbolo de quê? Do sangue. Então, vocês vão beber aquele cálice, não que vocês estejam tomando o sangue, mas vocês vão lembrar que o sangue foi derramado. Então, espiritualmente, nós estamos usufruindo daquele sangue. Então, para mim, ele cumpriu a questão da lei do sangue no seu sacrifício. Mas por que o senhor tem... Eu não sei se o senhor concorda com ele, pastor. Sim, sim. Mas por que hoje você tem resistência, por exemplo, então, a... Porque eu ainda me apego a essa questão do sangue ser a vida do animal. Por outro lado, assim, eu não gosto. Né? Então eu não gosto. Eu fui criado uma época, a nossa casa tinha um sítio e do lado tinha um matador de porco. Ah, meu Deus. Né? Então eu via, na hora que matava o porco, vinha uma vasilha, alguém trazia uma vasilha e colhia todo aquele sangue. E questão de 2, 3 minutos o sangue coalhava e era mergulhado no tonel de água quente. Então aquele sangue era vendido como se fosse um queijo, o formato de um queijo. Eita, né? não sabia Era. E dali era vendido. É perigoso, não? Então, ele era fervido
E você chegava assim na feira livre e você encontrava aquele sangue em formato de bolo. Então, eu sempre tive nojo daquilo ali. Mas então não é uma questão teológica em si, assim, um problema de salvação? Ou o senhor vê dessa forma? Olha, pastor, é como eu disse, existem coisas que se aplicam para o judeu e não para a gente. Né? Então, eu fico com aquilo que Paulo fala também, que certas coisa que você faz ou come, você pode estar escandalizando aquela pessoa. Ah, perfeito, né? perfeito. Então, a gente tem uma certa maturidade que uma outra pessoa pode não ter aquela maturidade. Nós não podemos fazer mesmo. Esse padrão eu acho sensacional, entende? Porque também, igual tem muito crente crentaiado, igual eu sou crente também, nós temos que tomar cuidado. Tem crente que adora na quaresma, sobretudo vai chegando na Semana Santa, fazer aquele churrascão, só para dizer o seguinte para os católicos, cara, tá vendo? Vocês estão aí, vocês não podem comer carne, e nós estamos aqui fazendo... Ô, gente, não que eu seja contrário ele está fazendo. Sim. Do contrário, a publicação, até a provocação que é feita, não respeitando a fé do católico romano, que se guarda 40 dias e faz a quaresma. Você pode até não concordar com o que ele está fazendo, pelo mínimo respeito, não é? Com certeza. Paulo falou muito claro sobre isso, né? A questão da lei dietética, por exemplo, eu acredito que no Novo Testamento o foco você precisa ter fé naquilo que você está fazendo e não escandalizar o seu irmão. Exatamente. Um critério importantíssimo. Né? Pronto, eu acho que hoje é a questão do amor, né? O amor cobre essas diferenças da lei, né? Que existe diferente da lei, vai existir. Eu já ouvi, não sei se vocês já ouviram essa história, que a questão também é uma hipótese das carne com sangue. Eu não lembro quem foi que me falou, achei tão interessante. Eu até dando uma pesquisada, não consegui um respaldo sólido sobre isso. É que seria o sangue que representava a vida, quer dizer, o animal semi-morto, quer dizer, o animal estava num processo de morte, você entende? E a carne com sangue seria você não comer um animal que ainda não estava definido. Não tinha morrido ainda. Não tinha morrido. Quer dizer, uma coisa meio... misericórdia. Olha, por exemplo, vamos pensar na questão da transfusão de sangue. Né, que alguns não aceitam, né? Qual que é a diferença de você... Porque nós aceitamos que pode fazer transfusão de sangue. Mas qual é a diferença de você receber o sangue intravenoso, né? Ou você comer o sangue? Não estou falando de sangue vivo, não, que também como pastor não como de jeito nenhum. Mas a carne mal passada, ela tem sangue. Né? Não é bialoglobulina. Não, eu acredito que não, né? Mas naquela época, pelo menos, não era, exato. Então, assim, qual que é a diferença de você receber o sangue pela veia e receber o sangue via oral? Então, é o sangue de mesmo jeito, né? Mas a questão de realmente comer o sangue vivo, é isso aí. Uau! Exatamente. Vamos lá, graça e paz, amados irmãos, Deus abençoe este nosso programa aqui. Quem manda um alô aqui é a Michele, de Belo Horizonte. Beijo, Michele, que Deus te abençoe. Muito obrigado por estar aqui nos abençoando aqui no Bate-Papo. Também está com a gente o Ronivan, que é lá de Santa Luzia. Santa Luzia, o senhor está dando ao CTMDT em Santa Luzia, pastor? Não. Eu já dei, mas agora nesse momento parei. Jóia, mas um beijão para todo mundo de Santa Luzia, para o Ronivan. Deus te abençoe, meu querido. Rede Super, amo demais, tem edificado muito minha vida. Continua aqui na Rede Super, querido. Sempre vai abençoar a sua vida, sempre te inspirando. O Rodrigo, que é de Barretos, cidade linda, lá no interior de São Paulo. Rodrigo diz, podemos dizer que a visão que Pedro teve em Atos representa a libertação desses alimentos da parte de Deus? Nós comentamos, né? Seria, né? A gente até falou da dupla interpretação, né? Exatamente. No meu entendimento, sim. Os alimentos que não podiam ser comidos eram só no Antigo Testamento ou valem para nós? Quem pergunta é a missionária Maria Leia da Silva, que é de Cardoso Moreira, do estado do Rio. E aí, Maria Leia pergunta, está valendo hoje essa proibição? Pastor, isso é uma coisa aí de cultura. Por exemplo, eu vim do estado da Bahia. Você é de onde, pastor? Sou de Alagoinhas. Você conhece o Jequié? Conheço. Terra de Paim. Terra do Sol. Você conhece mesmo, cara. Terra do Sol, muito quente. Paim de Jequié. Então. Paim de Itagi, que faz parte da grande Jequié. Não, o pessoal do Itagi vai morrer de raiva de falar isso. Você é de Alagoinhas. Então, de Alagoinhas, né? O que acontece? Lá na Bahia, você tem lá o acarajé, por exemplo. Né? Para de falar de comida. Pois é, mas é o assunto esse que eu posso fazer. Meu Deus amado. Não, você falou que tem de sangue lá, já me travou. Então, pois é. O que acontece? A pessoa chega na Bahia, vai comer um acarajé, né? Então, a gente que já viveu lá, morou lá, então a gente sempre, na hora que ia comer um acarajé, a gente buscava aquela pessoa que estava vendendo acarajé, que não tivesse certas indumentárias. Me disseram que tem um negócio de consagração, isso, é mesmo? Exatamente.
né? Então é normal você chegar numa banca de acarajé e você encontrar algumas acarajés pequenas, em número de 7, precisamente, ali do lado. Gente. Então ali assim, é aquele alimento, ele está sendo consagrado. Então, assim como a gente consagra um objeto, eles também consagram. Então, isso já identifica para a gente que aquele alimento não deve ser ingerido. Mas o alimento em si não tem nada de errado. Né? É feijão e você põe um recheio. Caruru também, existe uma época... Mas assim, só voltando, mas tem banca, não sei se chama banca, tem pessoas que fazem sem consagração. Exatamente, exatamente. Então a gente sempre orienta as pessoas, as cristãs evangélicas, a procurar essas bancas, onde você chega lá, você vai comer a mesma acarajé, talvez até mais, sem nenhuma consagração. A época de Cosme e Damião também é uma época, né, que se distribui muita comida. Então, é um período que a gente orienta o pessoal, olha, setembro e outubro, evita aí, a não ser na casa de uma pessoa muito conhecida sua e que você sabe que aquele prato servido ali não tem nada a ver com a comemoração daquele período. Agora, por outro lado também, estou lembrando de Paulo, que se você comeu sem saber, que às vezes gera na neura, né? Ai, meu Deus, tinha... Exatamente. Por isso que ele disse, você não pergunta. Não pergunta. Por causa da consciência. Aí ainda fala, não a sua, mas a do outro. Por aí, então sai uma pessoa daqui e vai para lá e come essa acarajé ali, não é um problema, a pessoa não está sabendo. Agora quem está me ouvindo aí já sabe. Você já contou. Mas eu acho que essa questão porque, por exemplo, atualmente a questão de perguntar é muito importante. Porque a gente descobriu aí pessoas que têm problema com injeção de glúten, lactose, a própria questão de açúcar, né? Então as pessoas já sabem, querem ver, isso é composto com isso é composto com aquilo, não é? Por quê? Por bem da própria saúde. A questão da consciência já é uma outra questão, né? Porque se você quer mesmo evitar alimentos que foram consagrados, você tem que perguntar tudo. Agora, se você tá valendo, então não pergunta, né? Porque senão você vai descobrir que você não quer. Boa tarde, paz do Senhor. Minha dúvida é a seguinte, quando eu ganho algum alimento aí, ó, de uma pessoa de uma outra religião, por exemplo, ela cita com outra religião só por uma questão ética, eu não vou falar aqui, tá? Se eu orar no alimento, ele é santificado? Eu posso comer ou não devo comer? Obrigado. Eu só não citei, desculpa aqui, porque para evitar problema, né? A Bíblia fala sobre isso, né? A Bíblia fala bem claro sobre isso. Pela oração e ação de graça é santificado os alimentos. Acho que é Tito. Eu tive umas fases mais penteca, assim, que eu tenho minhas fases, né? Assim, mais do poder. Rapaz, eu não comia, não. Eu ficava amarrado e tal. Aí depois eu falei, quer saber? Agora, pastor, eu penso da seguinte forma. Se é só aquilo que tem para me comer, eu vou consagrar e vou comer. Agora, se eu tiver outra opção... Perfeito. Você entendeu? Aí, por que eu vou comer? Então, eu penso dessa forma. Se eu tenho outra opção ali, eu vou... Então, a questão do acarajé. Se eu sei que outras pessoas fazem, né, e eu posso comer, então por que eu vou comer naquele lugar que minha consciência já disse que não? Pode ler o verso? Por favor. 1 Timóteo, capítulo 4, e o verso 14, ele fala, pois tudo que Deus criou é bom, e recebido com ações de graças, nada é recusável. Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Podemos aplicar isso. É verdade. Volto a dizer, gente, que é óbvio que se você vê um alimento contaminado, que eu digo, com a bactéria, alguma coisa assim, é óbvio que é uma questão de saúde. O que está se falando aqui da questão é maior, né? Metafísica, espiritual. Né? Perfeito. O Sidney, que é de Nova Friburgo, estado do Rio, a carne de porco, camarão e outros alimentos proibidos na Bíblia, se fossem bons, seriam servidos nos hospitais. Ou seja, interessante que ele coloca aqui. Deve pelo menos pensar, a gente deve pensar nisso. Interessante. Rapaz, eu já fiquei internado no hospital, realmente, porco, peixe, eu não lembro mesmo, não. Meu pai teve um problema grave de intoxicação com camarão. Ele nunca tinha tido, comia camarão, assim, normalmente, muito camarão. No casamento do meu irmão, ele comeu um bobó de camarão, saiu dali e foi para a Santa Casa, chegou lá parada respiratória. Foi ressuscitado, ficou 15 dias entubado por causa do camarão. Tinha alergia, então? Nunca teve. Nesse dia ele teve. Por quê? O que eu penso? Aquele camarão estava contaminado. Meu Deus. Então, é até perigoso também, porque assim, com tanta poluição que a gente tem, né, gente? Para a fauna, seja marinha, seja fauna terrestre. Porque o camarão parece que ele é o lixeiro, né? Alguns peixes são lixeiro ali. Exatamente. É o caso do peixe de couro, né? Peixe de couro. Por isso que Deus falou, tem que ser de escama,
com barbatana, porque esse peixe é protegido. Olha que interessante isso, né? Quer ver uma coisa, pastor? Isso é bonito demais, né? Isso é biologia. Deus é maravilhoso. Maravilhoso. Né? O surubim, né, por exemplo, um peixe gostoso. Hoje, mas pastor, você já mas você já sentiu o gosto do surubim? É um gosto de lama, é um gosto de barro. Então, peixe de couro, geralmente, não sei se todos, eles fazem a limpeza. Já o peixe de escama, não. Eu que eu morei na Amazônia, 4 anos. Olha aí. Já deu umas voltas por lá. Pirarucu, Tambaqui, Isso. Tucunaré. Jesus, Maria, José. Pessoal. Mas a gente tem que tomar cuidado. Isso é maravilhoso de pensar. O que a biologia hoje, o que a zoologia hoje identifica, esses peixes lixeiros, por exemplo, ou esses animais, né? Lá no Antigo Testamento, não coma. Talvez não, Deus não precisava ficar explicando, sabe, essas questões todas. Só não coma. Por isso que a obediência é bom, né? Pastor, obedece porque faz bem para você. Uma curiosidade, Rio Jordão, é comum você encontrar cardumes de peixe muito grandes, de couro. Ninguém pesca. Eles não pescam mesmo? Não, você está lá no batismo ali, eles estão passando por você. Falei, se fosse no Brasil não ficava. Não sobrava. Bom dia, graça e paz. Pastores, amo esse programa edificante que tem trazido cura para minha alma. Sou Cleide. Cleide é do Maranhão, de Trizidela do Vale, no Maranhão. Ô Cleide, que prazer, viu, querido? Não conhecia a sua cidade. Né? Muito obrigado, viu, que está assistindo, e que bênção saber que a gente está te abençoando. Esse é o nosso alvo mesmo, né? Abençoar as vidas de todos. Pergunta para o pastor Joá. É pecado no Brasil comer carne de porco, pastor? Se é pecado no Brasil comer? Não, ué. Está podendo, né? Já podendo, é liberado. Talvez se for a religião da pessoa, o credo, por exemplo, o adventista do sétimo dia não come, né? Não sei se o testemunho de Jeová. O judeu eu sei que não come. Agora, por exemplo, você vai comer. Hoje a gente come a carne de porco mais tranquila, né, do que antigamente. Então, assim, eu lembro de uma época atrás que você via o porco sendo criado na lama. Isso. Hoje você vê que há toda uma vigilância em cima disso. Sim. Então, partindo disso aí, eu não vejo por que não comer carne de porco. O porco, naquela época, devia ser um animal lixeiro. Exatamente, Hoje, não. Isso. Ele é criado, separado, com confinamento tecnologia ali. e tudo, sem problema. Interessante. Bom dia, irmãos. Bate-papo, sou testemunha de muitos cristãos que se escandalizaram por outros terem uma alimentação diferente. Um exemplo, comer carne de porco. Isso é bem fútil, porque somos todos irmãos, independente do alimento que cada um come. O Mateus, que é do Mato Grosso, lá de Sapezal. Tá vendo? Essa questão do escândalo é importante, sim, né? E Paulo, ele bateu nessa tecla, né? Ele chama do fraco, o fraco que come legumes. Então você não vai, nas minhas palavras, você não vai prejudicar o irmão por causa da comida e da bebida. Ele falou isso. Exatamente. Você não pode escandalizar o irmão. Exatamente. Gente, o Marcelo de Contagem pergunta assim, o que dizer dos orientais que comem de tudo? Rato, escorpião, cobra? Pois é. O estômago deles é melhor que o nosso. Não tem uma questão espiritual. Mas aí o que eu digo, pastor, aí entra essa questão de cultura. Não é verdade? Por exemplo, aqui na Colômbia, estive na Colômbia, e uma coisa que me chamou muita atenção, no meio da feira livre havia um porco enorme em cima de um balcão, todo cozido, e dentro dele havia arroz. Então você comprava aquela fatia, então cortava a fatia do porco e já vinha com arroz. E o porco era cozido, não era assado, era cozido. Tirava as vísceras e colocava arroz. Então assim, era um porco quase cru. Porco recheado. Uau! E todo mundo comia, Vanessa, né? Vanessa, Sim. você ouviu a história da Colômbia aqui? Ouvi, mas eu não lembro do porco, não. Fala pro Oscar, quando vocês forem lá, trazer um Mabitex pra mim desse porco. Eu vou trazer um porco no avião. Ai. Ô, gente, que pena. Obrigado, viu, Vanessa? Mas brincadeira, traz não, tá? Vou trazer. O marido da Vanessa é colombiano, né? O Oscar. Queridos, muito obrigado. Foi muito gostoso o bate-papo, né? Tenho certeza que foi muito edificante, pessoal em casa. Tenho certeza que você também gostou. Amanhã, 12h15, eu te espero para mais um bate-papo tão gostoso como esse. Que Deus te abençoe e te guarde. Continue aqui na Rede Super, sempre inspirando você. Até mais. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.